Mas aí chega a sexta-feira à noite e você fica lá, triste. É por causa disso, gente. Porque Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi, bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, bem-vindos, eu sou a Gabi Thomas, trabalho aqui nos Estados Unidos como terapeuta holística. Hoje eu quero conversar com vocês, continuar conversando com vocês sobre as nossas crenças. Se você não assistiu o vídeo anterior, por favor, dá uma olhadinha porque vai ajudar muito vocês. Eu tô fazendo essa série de vídeos porque quero muito que vocês aprendam o que está faltando, qual que é a última peça do quebra-cabeça, porque que vocês não conseguem evoluir na recuperação. Você não tem mais saudade dessa pessoa, você já entende sobre o narcisismo, você entende sobre o que aconteceu, mas não consegue sair daí. Por quê? Então no meu último vídeo eu expliquei sobre isso, o que acontece no nosso corpo, no nosso cérebro, no nosso sistema psiconeuroimunológico, que é o nosso psicológico, o neurológico e imunológico. Então, hoje eu quero continuar conversando com vocês sobre isso, porque o último vídeo foi sobre o que é que a gente precisa mudar, que são as crenças. Então, eu vou continuar explicando para vocês mais sobre isso, porque, e aqui, olha só, mudamos de... eu mudei um pouquinho o cenário para poder explicar para vocês como eu fiz no último vídeo. Eu acho que ficou legal, algumas pessoas gostaram. Então, se der para vocês entenderem um pouquinho mais dessa forma, por que não, né? Gente, uma coisa que vocês precisam entender, o sistema de defesa e o sistema de crescimento nunca trabalham juntos no nosso corpo. Quando um funciona, o outro dorme. Quando um dorme, o outro está funcionando. E a nossa percepção dos ambientes e das situações que a gente passa na vida ficam gravadas na nossa memória celular. E o que é essa memória celular? É uma memória que fica no corpo, não no cérebro, porque a gente sempre pensa memória, cérebro, certo? Mas não, já foi estudado e comprovado que o resto do nosso corpo, as nossas células, também tem memória. E um exemplo disso é massagem, por exemplo. Se eu for fazer uma massagem numa pessoa que nunca passou por traumas na vida, uma pessoa que quer relaxar, essa pessoa consegue relaxar. Mas se eu for fazer uma massagem numa pessoa que foi abusada sexualmente, por exemplo, essa pessoa, dependendo de onde eu for pegar para fazer massagem na pessoa, se eu, por exemplo, for massagear o pescoço, às vezes a pessoa não está nem pensando no abuso, no que aconteceu. Uma pessoa que foi abusada, que foi esganada por alguém, ameaçada, como muitos de nós, infelizmente isso já aconteceu. Quando a gente vai fazer uma massagem, às vezes, sem nem perceber, a gente pega, naquela parte do nosso corpo que tem a memória, que manda para o cérebro, e a gente acaba sentindo aquele monte de coisa que a gente sentia quando a gente era criança ou quando aconteceu antigamente, numa situação completamente diferente, adultos, né, uma coisa nada a ver. Fiz esse gráficozinho aqui pra vocês entenderem um pouquinho mais. Meu gato, gente, tá aqui, olha, ela tá andando. Fala oi, bambu. Fala oi. Fala oi. Né? Ele não para, gente. Então vamos lá. Tentar explicar pra vocês. Aqui, criança, adultos. As crianças que cresceram num ambiente feliz, às vezes mães se dando bem, brigavam de vez em quando, mas faziam as pazes, se concordavam, né? Se doavam entre si, se ajudavam. A criança cresceu feliz. Agora, numa casa onde a criança, uma casa onde a criança tá triste, com medo, sozinha, o pai, por exemplo, é uma pessoa narcisista, a mãe tá com medo, eles discutem toda hora, você morre de medo do seu pai, por exemplo. Se você cresceu numa situação que você tinha medo toda hora, insegurança, se sentia muito inseguro, né? Então, aqui, medo, e aqui felicidade. E desculpa, gente, eu tô usando moletom, eu tô, sabe,
aqueles dias que coloca maquiagem pra fazer vídeo no YouTube. Eu não sou assim. Então, quando a gente cresceu feliz, aqueles hormônios do vídeo passado que eu falei, todo aquele hormônio, as conexões do corpo pro cérebro, sistema imune pro cérebro, ficou gravado, ficou acostumado, seu corpo tá acostumado a fazer um circuito, tá bom? Que é o negativo, o positivo, hormônios negativos, hormônios positivos. E aí, quando você vira adulto, essa criança aqui, o que acontece? Feliz. Geralmente, né, a criança cresce feliz, tem uma família grande, todos se encontram, todos felizes no Natal, né, todo mundo bem, ninguém briga, né? Que a gente que convive com narcisista sabe que isso é raro numa família que existe pelo menos uma pessoa narcisista. Isso é muito difícil acontecer, todo mundo se entender numa festa, né? Quando há festa. Porque muitas vezes a gente nem tem festa pensando nessas pessoas narcisistas da família. Mas então, aqui a criança cresceu feliz, virou um adulto feliz, teve mais criança, teve mais filho, uma vida feliz. E essa criança aqui? O que essa criança quer é viver feliz. Porque ela não teve felicidade na infância inteira. Ela quer ser feliz muito mais do que essa criança aqui. Talvez não muito mais, mas essa criança aqui sabe muito bem o que é ser triste. E essa daqui não. Então essa daqui não tem como comparar o que é tristeza, né? Então se acontecer alguma coisinha com ela, sabe? Se essa criança sofreu alguma coisa, quebrou o pé, quebrou a mão, por exemplo, quando vira adulto, a dor é muito maior, né? A dor é muito maior do que essa daqui, que cresceu com medo, quebrou o braço, sabe? Por isso a gente fala, a minha tolerância à dor é muito alta, né? Geralmente quem fala isso são as pessoas que passaram por infâncias muito ruins, porque a gente acaba se acostumando a se proteger e o nosso emocional é muito mais ligado à dor do que o físico. Então quando a gente sente dor emocional por muito tempo quando criança, a dor física não é nada. Então a gente consegue superar. Já tiveram estudos que fizeram na Pensilvânia sobre isso, como as pessoas colocaram a mão no gelo por tanto tempo. Anyway, tá, gente. O que essa criança aqui quer é virar um adulto feliz. Mas agora, como ser feliz se o cérebro está acostumado daquele jeito? Porque quando você estava aqui criança, você era, a vida é maravilhosa, tudo é ótimo, eu não tenho preocupação. E essa criança aqui, preocupação. Será que ele vai me bater hoje? Será que eu fiz alguma coisa errado? Será que, meu pai tá bravo comigo? Será? E assim que você vive a infância, no será, né? Então, essa criança aqui, pra ficar feliz, adulta, é muito mais difícil. Pelo fato das nossas crenças serem de preocupação, que o mundo lá fora é um mundo ruim. Que a gente precisa tem que estar com o escudo na mão toda hora, a vida inteira. A gente cresceu com o escudo. A gente cresceu tendo que se defender. A gente teve que aprender desde criança a se defender pra gente sobreviver. A gente aprendeu a colocar os nossos sentimentos de lado pra agradar os outros. Essa criança aqui. Então isso acabou virando costume, uma coisa negativa. Mas a gente achou que o mundo afora era uma droga. Mas a gente virou crianças super positivas. A gente virou uns adultos positivos. Tudo é ótimo. E é aí que a positividade atrapalha a nossa vida. Porque a gente acaba saindo da realidade, né? Achando que tudo é positivo, precisando achar que tudo é positivo para sobreviver. Que é o que a gente fez quando criança. Então, durante criança a gente criou crenças negativas.
que as pessoas, você precisa desconfiar das pessoas, que a gente precisa ter sempre o escudo na mão. E a gente cresceu com isso no inconsciente, gente. Não é assim que você chegou e falou, eu acredito nisso. Não, a criança vai criando isso no inconsciente. Principalmente as pessoas que são empatas, que viveram em situações assim, cresce com essas crenças, formando essas crenças na cabeça inconscientemente. Você não sabe que está formando, mas aos pouquinhos você vai acreditando nisso, que isso é a verdade. Essas percepções do mundo, do ambiente, da vida que a gente tem quando criança, fica programada nas nossas células do nosso corpo. Em nível molecular, gente. Então são moléculas do nosso corpo que gravam essas mensagens desses sentimentos e como reagir, entendeu? Por isso que a gente sempre tá um pouco mais na defensiva. A gente não acredita nas pessoas de cara, ou a gente quer acreditar demais pra gente não sofrer. Porque a gente tem que ser pessoas positivas. A gente acha que precisa sempre ser positivo. Daí o que acontece? Você virou adulto e virou uma pessoa adulta. Aqui. E tá se relacionando com uma pessoa narcisista. Uma pessoa narcisista. Tá bom? O que acontece, gente? Esses narcisistas nos confirmam das nossas crenças. Eles dão motivo pra gente continuar acreditando numas crenças que a gente acreditou lá na infância. Que a gente precisa se defender, que a gente precisa ter medo, que a gente precisa fazer o que os outros querem. Porque é isso que eles querem da gente, é isso que dá suprimento pra eles. E é isso que a gente acreditou quando a gente era criança, que a gente precisa reagir dessa forma. E é isso que está gravado no nosso corpo, na comunicação entre o sistema imunológico e neurológico. Então, gente, pelo fato dos narcisistas confirmarem o nosso medo, vira verdade mais ainda. Essa crença vem à tona. Por isso que é tão difícil parar de acreditar nisso. Mas é verdade. O mundo é um lugar perigoso, que a gente precisa estar sempre preocupado toda hora, a gente não consegue ter paz? Não, não é. Meu gatinho tá me irritando, gente. Bambu, come here. E se o que eu tô falando agora tá fazendo você pensar, mas o mundo é um lugar perigoso, Gabi. A gente precisa se defender, a gente precisa ter um pé atrás. Se você acha, você acredita mesmo nisso, isso é a prova que você cresceu assim, com medo, achando isso. Essas crenças subiram verdade pra você. E a pessoa narcisista do seu lado só comprovou que aquilo era verdade, mas não é, gente. O mundo é um lugar muito lindo, com muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. Eu já falei em outros vídeos que assim a gente precisa ter um pé atrás, principalmente quando já passamos por relacionamentos abusivos. Mas não que a nossa crença seja isso. A gente não pode acreditar que o mundo é horroroso. Não, a gente sabe que o mundo é bom. Só que a gente sabe que a gente tem que ter cuidado. Não, a gente não precisa acreditar isso virar verdade e não tem mudança. Não, isso pode mudar se a gente estiver com os olhos abertos e saber para onde olhar, para onde dar atenção. E pra gente se recuperar, o que a gente precisa fazer é pegar todas essas crenças que a gente criou quando crianças e levar pro consciente. Tá? Pegar tudo que estava no inconsciente, tudo que a gente acreditou que não era verdade, a gente precisa trazer à tona, enfrentar, olhar de frente, confrontar e ver mesmo, isso é verdade? Então eu preciso parar de acreditar. Então eu preciso me reprogramar. Aos pouquinhos, fazendo isso, o seu corpo vai criando conexões diferentes com o seu sistema imunológico, o sistema neurológico e o sistema psicológico. É aí que a gente consegue começar a mudar o nosso sistema parasimpático, o nosso sistema autonômico, né? Porque isso virou inconsciente. Agora tudo o nosso corpo faz é reagir, a gente não age, a gente reage, né? A gente briga ou a gente sai correndo,
reptiliano. Então a gente precisa trazer tudo isso que está no inconsciente pro consciente, pra gente poder tomar decisões, as decisões certas pra gente. E não depender de pessoas pra dizer pra gente o que é verdade e o que não é verdade. Porque a gente se acostuma também. E a gente pede essa informação tão importante pra nossa vida para as piores pessoas do mundo. Porque será que a nossa autoestima acaba de vez? Pensa, gente. Essas crenças que moram no nosso inconsciente, elas formam o nosso comportamento. Elas atingem o jeito de a gente se comportar. Elas afetam a nossa vida e tudo que a gente pensa inconscientemente, achando que é verdade, trazendo para o consciente uma mentira. Né? Então, ela acaba formando os nossos comportamentos de hoje. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção e quebrar essas crenças. Então, qual que é a conclusão disso tudo? É que as nossas crenças fizeram o nosso corpo acionar o nosso sistema imunológico. E quando o sistema imunológico, o sistema de defesa, está acionado, o que acontece? O sistema de crescimento, de evolução, desativa. Então a gente não consegue sair do buraco, porque a gente está sempre na defesa. Entendeu? Então por isso que você fica tentando melhorar, você tá fazendo ginástica, já tá comendo bem, já tá, sabe, falando com amigos, mas aí chega a sexta-feira à noite e você fica lá, triste. É por causa disso, gente. Porque essa crença tá tão forte que o seu sistema imunológico tá gritando pra você se defender e você não consegue ser feliz, você não consegue evoluir, você não consegue ir pra frente. Se vocês se interessarem por isso, eu vou começar a fazer, como eu falei no meu último vídeo, vídeos sobre as crenças especificamente, né? Então a primeira seria a crença que a gente torna inconsciente, que a gente precisa ser forte. Muitas pessoas que são empatas, que viveram assim, cresceram com a crença inconsciente de que elas precisam ser fortes. Então, se você quer saber como essa crença afeta a sua vida e para eu poder te ajudar a quebrar essa crença, me diz aí nos comentários, porque senão não vale nem a pena eu começar a fazer se vocês não se interessam por isso. Então, me dá um feedback para eu saber se é para eu fazer isso ou não, ou se vocês querem que eu fale sobre outra coisa, que não tem problema também, é só falar, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam tendo um ótimo dia, fiquem todos com Deus, um beijão enorme, tchau, tchau!